Oi, meu nome é Selene Macários e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o começo da minha caminhada mágica. Eu lembro de que quando eu era pequena, eu costumava ir com certa frequência naquelas banquinhas de jornal, e lá dos anos 90, né? E na época se vendia muito revistinha Wicca, revistinha de bruxa, coisa com feitiço e tudo mais. E eu comprava essas revistinhas e ficava folheando maravilhada, né? Muitos deles vinham com alguns feitiços mais complexos e outros com alguns mais simples. E dentro do que eu tinha acesso na época, eu tentava fazer alguns pequenos feitiços, né? E alguns eu tinha resultado, outros não. Eu acredito que muito na época se dava pela coincidência, né? Pelo acaso, porque obviamente eu não tinha nenhum tipo de conhecimento de como que essas coisas funcionavam tecnicamente, né, na prática. Mas a gente tentava. Esse foi o meu primeiro contato, né? E aí depois disso eu fui crescendo e eu não tinha uma convivência onde eu podia, por exemplo, acender uma vela, acender um incenso, usar um pó mágico, fazer alguma coisa assim. Era tudo sempre muito escondido, né? Então, depois de um certo tempo, eu acabei abandonando isso, né? Virou basicamente uma coisa que de alguma maneira eu coloquei dentro de uma caixinha e esqueci, fui viver minha vida. Há alguns anos atrás, isso voltou para minha vida de uma maneira que nem eu sei explicar até hoje como que aconteceu, né? Eu comecei a estudar baralho cigano porque em determinado momento eu literalmente um belo dia acordei com essa ideia fixa na minha cabeça de que eu precisava aprender a jogar baralho cigano e eu não entendi muito bem, mas também não teve muito problema, sabe? Eu já tinha quebrado várias crenças limitantes dentro da minha própria mente e eu falei assim, vou comprar um baralho e vou começar a aprender, né? E a partir disso eu comecei a ser literalmente autodidata, né? Então eu acompanhava algumas aulas, às vezes até mesmo no YouTube, baixei diversos PDFs de graça que tinha na internet, fui estudando, fui fazendo minhas anotações, fui desenvolvendo o meu próprio método de aprender, né? Porque eu não tive quem me ensinasse a fazer isso, então eu comecei a dar meu jeito, né, literalmente. E aí eu comecei a jogar pra mim, porque não tinha outra pessoa além de mim mesma para eu fazer os testes, né? E até é importante que a gente sempre comece a testar coisas nesse sentido mais mágico com a gente mesmo, né? Para depois ir testar com outros. E foi assim. Eu comecei a jogar para mim, depois que eu adquiri um certo conhecimento, entendia como é que funcionava, né? Eu comecei a ver que, cara, as coisas que saíam ali no baralho faziam muito sentido. Então, eu falei assim, bom, vou começar, tá funcionando, né? Vou começar a abrir isso para outras pessoas. Então, eu oferecia para as pessoas que estavam ali próximas a mim, né, da minha convivência mesmo. E na época eu não cobrava nada, né? Eu falava assim, olha, vou fazer de graça aqui, e aí quando você tiver a oportunidade, por exemplo, de fazer uma caridade ou algo nesse sentido, sinta que é o universo colocando para você a oportunidade de pagamento dessa troca que a gente está fazendo aqui. E assim era. Eu atendi nessa modalidade por cerca de uns 8 meses, mais ou menos, não chegou a ser um ano, né? E eu continuei tendo bons resultados nisso, até um determinado momento que eu falei assim, não, eu posso começar a cobrar pelos jogos, porque tá sendo muito bom, eu tô conseguindo dar um direcionamento para as pessoas, né? Os jogos, eles estão batendo, eu não tenho errado nas interpretações e tudo mais. E aí eu falei assim, bom, vou começar a oferecer serviço. E eu já tinha uma página na época, que é o Consulte a Bruxa, e que eu tinha criado mais ou menos como um diário, né? Como se fosse um diário eletrônico. E aí já tinha algumas postagens lá, mas era tudo meio jogado, assim. Eu falei assim, bom, vou começar
a divulgar, né? Falar que eu ofereço esse serviço. E aí eu comecei a oferecer esse serviço na página de forma remunerada, digamos assim, e quando alguém do meu convívio voltava a me procurar, eu falava assim, olha, agora eu tô cobrando um valor X, né? E as pessoas pagavam, e eu comecei a ver que, nossa, as coisas, né, estão começando aí e tudo mais. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar a magia cerimonial, né, a alta magia. E as coisas, elas foram crescendo, sabe, dentro de mim. A vontade de aprender, a vontade de descobrir coisas novas, de colocar coisas que eu aprendia à prova, né, em teste, isso foi se intensificando muito. E aí, depois do baralho cigano, veio já nessa minha caminhada, quando ela estava mais ativa, né, eu estava me conhecendo, me entendendo, me descobrindo nesse lado, eu comecei a estudar o tarô. E aí, no começo, eu tinha muito receio, né, porque o tarô são muitas cartas, e eu falava assim, nossa, se eu já tive uma dificuldade de aprender o baralho cigano, apesar de ter sido rápido, eu aprendia sozinha, imagina com o tarô. E foi na mesma pegada, foi no autodidatismo, né, eu fui estudando, eu fui lendo, eu fui aprendendo, fui lendo livros, baixando na internet, escutando aulas e tudo mais, e aí eu fui aprendendo, né? Até um determinado momento que eu fiz a mesma coisa, eu comecei a oferecer de graça, primeiro para mim, depois de graça, quando eu comecei a ver que isso estava deslanchando, que estava dando certo, eu comecei a oferecer esse serviço, né? E, resumidamente, falando a respeito dos oráculos de cartas e da minha caminhada mágica, eu cheguei à conclusão, analisando esse trechinho da minha história, que tudo na nossa vida leva um tempo, né? Tudo é um processo. Então, se naquela época, quando menorzinha, eu tivesse tido acesso a esse tipo de oráculo, talvez eu não tivesse aprendido várias coisas que, para quem eu sou hoje em dia, me são muito úteis, né? Conseguir aprender a ter paciência, a saber esperar o tempo das coisas, né? E ver a nossa vida como uma caminhada de construção. E isso tem tudo a ver, principalmente, com a jornada do herói dentro do tarô, e também tem muito a ver com os arquétipos dentro do baralho cigano, né? Então é isso. Eu quis trazer para vocês um trechinho bem resumido de como foi o começo da minha caminhada dentro desse mundo do ocultismo, desse mundo esotérico e da magia, e pretendo trazer mais disso para vocês, caso vocês gostem, né? Então, curtam, comenta, compartilha, segue a página da bruxa, então no Instagram é Consulte a Bruxa, já se inscreve no canal, tá? Eu pretendo colocar vídeos com uma certa frequência aqui, eu gosto desse formato, eu pensei bastante antes de começar a fazer isso, né? E a pegada dos vídeos vai ser assim, tá? Vídeos um pouquinho mais longos mesmo, pra gente conversar, bater um papo. Eu sinto que eu consigo estar mais próxima de vocês de alguma maneira, através aqui dessa plataforma, tá bom? E não se esqueçam, se vocês quiserem agendar uma consulta de tarô, baralho cigano comigo ou diversos outros tipos de atendimento que eu faço, me chama lá pela página do Instagram, tá bom? Um beijo e sabem, né? Sigam os passos.